E aí, caminhantes? Devido à epidemia, nós estamos lançando vídeos apenas com imagens para evitar montar um estúdio de gravação com a presença de toda a equipe. Mas estamos estudando formas de poder gravar vídeos atendendo às recomendações de segurança. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. No encontro de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as motivações para a leitura. Por que nós lemos? Porque a nossa professora mandou? Porque os nossos pais insistem? Bom, vamos ver isso aí. Existem vários estímulos para a leitura e aqui nós vamos mostrar os pontos positivos e as limitações de algumas dessas motivações. Então, vamos lá? Motivação acadêmica. A primeira motivação que recebemos para ler é a acadêmica, que é quando lemos por motivos escolares ou da nossa faculdade. Podemos ler para fazer um trabalho da escola, escrever um artigo científico, dentre outros. Bom, não é preciso afirmar que a leitura acadêmica te ajuda a adquirir conhecimento, né? Com o tempo, vamos nos afeiçoando mais por um assunto e deixando de lado outros. Nesse ponto que a leitura acadêmica é motivada por outro fenômeno, a curiosidade. Nesse caso, estamos falando de uma curiosidade ligada à ciência. Nesse ponto, saímos de um ambiente de uma instituição de ensino, mas ainda continuamos a ler textos científicos. Um dos motivos é a segurança de saber como as coisas funcionam ao nosso redor. Outro incentivo é o poder que o conhecimento traz consigo. Mas é bom alertar que se a motivação estiver relacionada apenas ao poder, a leitura acadêmica pode se tornar apenas um pretexto para alimentar uma vaidade intelectual. Por outro lado, se nos mantivermos na paixão pelas descobertas, conseguiremos ter uma motivação mais saudável e permanente, para assim conseguir ler textos cada vez mais complexos. Motivação argumentativa. A segunda motivação está ligada à arte do debate. Seria uma motivação pela argumentação. Nesse nível, o sujeito faz leituras com o intuito de se preparar para uma possível discussão. Normalmente, essas pessoas são adeptas de escolas de pensamento ou instituições religiosas. Porém, não querem apenas trazer as concepções que aprenderam para suas vidas. Querem colocar suas convicções em confronto com outras. O intuito é se aprofundar cada vez mais para que, em um provável debate, ele ou ela tenha as respostas para os possíveis questionamentos do outro. Então a leitura foca nas questões mais polêmicas, para assim fornecer uma resposta convincente. Em outro polo, a pessoa começa a ler a escola de pensamento dos seus possíveis adversários, com o objetivo de procurar as brechas que apontem erros ou visões equivocadas. Aqui podemos refletir sobre alguns pontos. Se a motivação argumentativa estiver conectada a uma vontade de estabelecimento de identidade, ela é interessante. Nesse caso, está se buscando definir uma identidade pelo caminho do raciocínio. Porém, se a intenção for apenas determinar que se está com a razão, a busca acaba se tornando vazia em um determinado momento da vida. Isso ocorre porque a pessoa pode ser levada a fazer interpretações cheias de preconceito em relação ao outro, o que pode embaçar a sua vista sobre a realidade. Nesse processo, a pessoa acaba esmagando o outro com a sua verdade. Mas algumas perguntas podem te ajudar. Eu leio só para confirmar que estou certo? Eu leio para confirmar minhas experiências? Eu leio para jogar na cara do outro que ele está errado? Pense sobre essas perguntas. Mas se a pessoa se mantiver no propósito identitário, poderá ir aprimorando sua subjetividade para assim alcançar uma visão menos ligada à paixão por uma causa e mais atrelada ao amadurecimento do que realmente quer e deseja para a sua vida.
Dessa forma, poderá ajudar de maneira mais equilibrada a causa que acredita e que move as suas ações. Motivação pragmática. Na terceira motivação, a pessoa se dedica à leitura para o seu próprio crescimento. Nesse patamar, é possível que leia textos utilizados nas etapas anteriores, porém com finalidades diferentes. A pessoa pode se valer de textos científicos ou identitários, porém para o seu próprio crescimento como pessoa. Aqui podemos dividir este patamar em dois caminhos: o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. A leitura de desenvolvimento pessoal pode ser motivada por inúmeros fatores, como o enfrentamento de um problema de saúde, algo que abalou o psicológico, ou problemas de relacionamento. Porém, para além de um problema específico, ela pode estar ligada também a uma simples vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Nesse contexto, a pessoa começa a consumir livros que possam ajudar a se sentir melhor consigo mesmo e com as pessoas que lhe cercam. Na outra ponta, temos a leitura para desenvolvimento profissional. Ela pode ser motivada por fatores financeiros, de realização no trabalho mesmo, dentre outros. Neste caso, a pessoa se dedica à leitura de livros técnicos da sua área que podem ajudá-la no desenvolvimento de competências importantes na construção de sua carreira. Há casos em que a leitura técnica se mistura à leitura acadêmica, quando o profissional está na área da educação. Mas é importante salientar que no campo da docência há livros que aumentam a bagagem de conhecimento do professor e há livros dedicados a métodos de ensino, mais próximos de uma leitura pragmática. O que não pode ocorrer é tratar a leitura pragmática como descartável, algo momentâneo. Se fizer isso, tirará o valor do ato de ler em si, e assim não verá a profundidade do que está aprendendo. Então, se entregue à leitura, sendo ela pragmática ou não, e não há nada de mal em ela ser pragmática. Motivação de entretenimento. Por último, temos a motivação baseada no entretenimento. Aqui consumimos a leitura da mesma maneira que vemos um filme ou escutamos uma música. Bom, não é que seja a mesma coisa exatamente, mas no sentido de apreciação artística. Nesse caso, eu vou escolher livros de literatura mesmo, que me prendem a atenção, me divertem. Essa diversão não precisa ser ligada ao riso. Pode ser um livro de suspense, de aventuras, um livro romântico. O que importa é o entretenimento. Mas se para além da simples diversão, a literatura pudesse também nos ensinar, hein? É isso que muitas vezes esquecemos. A arte penetra em nossa alma de uma maneira que muitas vezes nenhum raciocínio lógico consegue penetrar. E consegue ligar pontos e nos fazer entender muitas coisas da vida. Então, a nossa motivação para consumir literatura pode ir muito além de um simples passatempo. Pode ser um investimento na construção de nossa própria história. Dicas finais! E aí, gostou de saber um pouquinho sobre algumas motivações que podem te ajudar a ler mais? Porém, existem muitas outras que vão se encaixar com a sua personalidade e a sua experiência de vida. Mas é sempre bom ficar alerta, pois dependendo da motivação, isso pode te levar a interpretar uma mensagem de maneira errada. Então, o autoquestionamento deve estar sempre presente. Pergunte a si mesmo: onde quero chegar com essa leitura? Em que ela irá realmente me ajudar? Com base nessas respostas, você vai saber se os seus objetivos vão te levar por um caminho maravilhoso ou pode levar para um caminho que talvez conduza a equívocos. Vale a pena refletir. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida que isso ajuda muito o Caminhos da Linguagem a crescer.
Se está chegando agora, se inscreve, porque tem muitas playlists com diferentes vídeos sobre o mundo da linguagem. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!